Corrigindo as atividades. Livro Novo Pitanguá, Língua Portuguesa, páginas 14 a 19. O texto que você vai ler nas próximas páginas é um artigo informativo que foi extraído da revista Ciência Hoje das Crianças. Número 1. Observe o título do artigo: Direitos de Gente Grande. Com base nesse título, o que você acha que será abordado no texto? De que esse texto vai falar? Será que é de direitos? Será que é de gente grande? Ou será que são os direitos de gente grande? Em sua opinião, a expressão gente grande se refere a quem? Às crianças, aos adultos, aos adolescentes? Quem é gente grande? Atividade número 2. Leia a seguir um trecho do artigo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, brasileiro, é considerado uma das legislações mais avançadas do mundo nesta área. Ele entrou em vigor em 1990 e regulamenta os direitos e as garantias de crianças e adolescentes na Constituição Federal, a lei fundamental do nosso país. Letra A. De acordo com esse trecho, o que é ECA? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? É uma lei que garante o quê? Quando a gente fala a palavra legislação, se refere à lei, não é isso? Letra B. Você conhece os direitos do ECA? Em caso afirmativo, diga quais são eles. Caso não os conheça, observe as ilustrações nas próximas páginas e, com base nelas, deduza-os. Atividade de número 3. Você conhece outro documento que apresente os direitos das crianças e dos adolescentes? Comente. Leitura. Agora leia o artigo para conhecer alguns dos direitos das crianças. Direitos de gente grande. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA brasileiro, é considerado uma das legislações mais avançadas do mundo nesta área. Ele entrou em vigor em 1990 e regulamenta os direitos e as garantias de crianças e adolescentes na Constituição Federal, a lei fundamental do nosso país. Mas afinal, quem é criança? Nem precisa gritar eu. Segundo a lei, são todos os que têm até 12 anos de idade completos, e adolescente os que têm entre 12 e 18 anos. O Estatuto reconhece que crianças e adolescentes têm características específicas e identidade própria. Com certeza, você concorda que quem está nessa faixa etária é diferente dos adultos. Porém, a lei anterior ao Estatuto considerava as pessoas na infância ou na adolescência uma versão de adultos em miniatura. Por isso, previa punições para os que cometessem crimes. Já a legislação atual privilegia a formação e a proteção na infância e na adolescência. No caso de infrações ou crimes, ela prevê medidas educativas e seu objetivo principal não é punir. Logo, providências como internação em instituições devem ser tomadas apenas em último caso. Primeiro, a família, a escola, o trabalho ou o conselho tutelar, órgão que zela pelo cumprimento do estatuto, devem tentar encontrar soluções. O que diz o ECA? Mas, afinal, quais são as garantias previstas no Estatuto? Em primeiro lugar, crianças e adolescentes têm os direitos fundamentais de todo ser humano: direito à vida, ao respeito, à saúde, ao lazer,
à dignidade, à alimentação, à liberdade, ao acesso à cultura e ao convívio com a família e em comunidade. A sociedade tem o dever de impedir que eles sejam tratados de forma desumana e violenta, ou sejam expostos ao vexame ou constrangimento. Se você está incluindo nesta faixa etária, saiba que tem direito de ir e vir, de opinar e de ter crença religiosa. E brincar, praticar esportes e se divertir? Engana-se redondamente quem pensa tratar apenas de desejos de criança. São direitos também, assim como viver com a família natural. A convivência com os pais é tão importante que a lei define que o bebê deve ficar junto com a mãe na maternidade. E criança ou adolescente internado em hospital tem o direito de permanecer com um dos pais ou responsável o tempo todo. Os valores, a imagem, a identidade, a crença, os objetos pessoais e o espaço de crianças e adolescentes também devem ser respeitados. A lei garante ainda prioridade a eles em relação a todos os direitos. Não entendeu? Quer dizer que quem tem entre 0 e 18 anos deve receber proteção e socorro primeiro em qualquer ocasião. Nos serviços públicos, como hospitais, também tem prioridade no atendimento. O ECA prevê ainda o direito à profissionalização, mas é proibido o trabalho de crianças menores de 14 anos, exceto como aprendiz. Após essa idade, o adolescente pode ter emprego, mas atenção, o trabalho não pode ser realizado entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã, muito menos expor o adolescente a situação de risco. Além disso, não pode causar doença ou sofrimento, ser realizado em locais prejudiciais à formação do adolescente ou em horário e lugares que o impeçam de frequentar a escola. Este texto foi tirado de Direitos de Gente Grande, de Carlos Roberto Cury e Maria Figueira. Ciências Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, Instituto Ciência Hoje, ano 14, número 119, página 7 a 9, novembro de 2011. Agora, nós vamos para o estudo do texto. Todas as vezes que tiver um balãozinho na frente do número, não precisa escrever a resposta. Você vai somente pensar e conversar com alguma pessoa sobre isso. O que o texto expôs sobre os direitos da criança foi o que você havia imaginado antes da leitura? Quando a gente começou a ver o texto, o que você imaginou que era direitos de gente grande? Era isso mesmo? Respondeu a sua pergunta? De acordo com o texto, que pessoas são consideradas crianças e adolescentes? Converse com seus colegas. Então, quais as pessoas que são consideradas crianças? Menores de que idade? Sim, menores de 12 anos, são as crianças. E adolescentes? São os menores de 18 anos. Muito bem. Número 3. Para quem o texto foi escrito? Como você identificou isso? Foi escrito para crianças, adultos, adolescentes? Como você identificou isso? Sim, foi escrito para as crianças. Como que a gente identificou? Através das palavras, do jeito de falar. Lá no início do texto fala assim, ó, nem precisa gritar eu. Não é? Isso aí a gente tem a certeza que foi escrito para as crianças. Atividade de número 4. Você acha que as pessoas, de modo geral, respeitam os direitos das crianças? Comente. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas que não respeitam os direitos da criança, certo? A gente vê pela televisão, pelos jornais, pela internet, infelizmente, muitos fatos que agravam a situação de crianças e adolescentes que estão em situação de risco, certo? Mas
também temos aquelas pessoas que realmente respeitam os direitos das crianças, que tratam as crianças como seres humanos, que têm direito à vida, que têm direito à saúde, ao lazer, à dignidade. E agora vamos para a atividade de número 5. Qual é a visão do ECA sobre as crianças e o adolescente? E os adolescentes? Nós vamos escrever aí, volte no texto e procure lá a visão do ECA sobre as crianças e os adolescentes. Como são as crianças e adolescentes? Agora, temos a resposta da pergunta de número 5. Qual é a visão do ECA sobre as crianças e os adolescentes? A resposta está na página 15, no terceiro parágrafo. O Estatuto reconhece que crianças e adolescentes têm características específicas e identidade própria. Esta é a resposta correta. Atividade de número 6. Marque com X os direitos das crianças e dos adolescentes apresentados no texto. Primeiro quadrinho, direito de ir e vir. Segundo quadrinho, direito de praticar esportes. Terceiro quadrinho, direito de ter um animal doméstico. Quarto quadrinho, direito de viver com a família natural. Quinto quadrinho, direito de ter uma direito de ter uma crença religiosa. Sexto quadrinho, direito à profissionalização. Atividade de número 7. Releia o trecho a seguir. Os valores, a imagem, a identidade, a crença, os objetos pessoais e o espaço de crianças e adolescentes também devem ser respeitados. A lei garante ainda prioridade a eles em relação a todos os direitos. Pergunta de letra A. A palavra eles foi empregada para substituir outras palavras citadas anteriormente, nesse mesmo trecho. Quais são essas palavras? Vocês vão escrever a resposta na linha logo abaixo. Letra B. Por que a palavra eles foi empregada? Vamos marcar a resposta correta. Primeiro quadrinho, para evitar a repetição desnecessária de palavras no texto. Segundo quadrinho, para explicar o significado das palavras no texto. Questão de número 8. Na maior parte do artigo, são apresentados fatos sobre os direitos das crianças. Em alguns momentos, aparece a opinião do autor. Leia os trechos a seguir e marque F para fato e O para opinião. Primeiro quadrinho. O Estatuto reconhece que crianças e adolescentes têm características específicas e identidade própria. Segundo quadrinho, com certeza você concorda que quem está nessa faixa etária é diferente dos adultos. Terceiro quadrinho, a lei garante ainda prioridade a eles em relação a todos os direitos. Temos então a resposta da página 18 das atividades 6, 7, letra A e letra B, e atividade 8. Página 19, atividade de número 9. Além dos direitos, as crianças também têm alguns deveres. Veja, toda criança deve, número 1, obedecer aos pais, familiares e professores. Número 2, participar da convivência familiar e comunitária. Estudar e frequentar a escola. Número 4, fazer as tarefas diariamente. Número 5, praticar os bons costumes. Número 6, participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e lazer.
Número 7. Preservar os espaços públicos e o meio ambiente. Número 8. Manter a escola limpa. Número 9. Respeitar a si mesmo e todas as pessoas, independentemente de raça, cor, sexo, religião, classe social ou idade. Número 10. Procurar o conselho tutelar sempre que tiver dúvida sobre os direitos e deveres a serem cumpridos. Você tem muitos direitos e deveres também, diz a Aline Souza. Disponível em http://diariodepernambuco.com.br/app/notícia/diarinho 2013 10/11 interna diarinho 466929. Você tem muitos direitos e deveres também. SHTML, acesso em 28 de setembro de 2017. Letra A. Quais desses deveres você costuma praticar todos os dias? Quais você não pratica com frequência? Por quê? Roda de conversa. Converse com os colegas do professor sobre a pergunta seguinte. Em sua opinião, por que além de direitos é importante termos deveres?